Bom, pessoal, o Construct que eu vou usar é a versão Business, tá? Licenciada, tudo bem? Vocês podem usar a versão Free, tem as mesmas free items. A única diferença é que você vai usar menos efeitos e layers. Mas a questão de efeitos eu não estou usando muito ainda nesse primeiro momento. Mas na verdade eu acho que vocês não têm limite de efeitos, mas em número de efeitos que você pode colocar. Mas enfim, vamos iniciar, como eu havia prometido, uma aula bem rápida. Vai ser só essa aula de introdução à ferramenta, então não vamos perder tempo. Bom, pessoal, inicialmente aqui no Construct você vai ter essas diversas áreas, tá? Essa aqui vai te mandar direto a aba File vai te mandar direto para o site, né? Quando você for em Help. About é onde eu estava, que mostra o status do programa, créditos e tudo mais. E você pode fazer download de mídias, eles botam links aqui. Não é a primeira versão que eu vejo que tem essa opção. Tem algumas outras que trazem outros tipos de mídia. Bom, enfim, eu acho, né? Mas vamos lá. Preferences. Bom, aqui você pode melhorar os textos, tá? Lá do Event Sheet. Eu gosto muito de trabalhar, pelo menos assim, a nível de leitura. Eu gosto de setar tem gente que gosta de trabalhar assim, colocar tipo pixel art, a small fonts, mas eu gosto de trabalhar com a fonte chamada Consolas. Eu gosto muito dela que aí lá no Event Sheet, onde a gente vai programar, a linguagem fica melhor. Mas isso aí fica a seu critério. Pode trocar o tamanho do render size, a questão de exportação, o número da porta. Se estiver dando conflito, você não está conseguindo ver o seu jogo no browser na hora dos testes, é aqui que você troca. Autosave, a cada 20 minutos ele salva automaticamente, tá? Backup antes do salvamento, né, para não ocorrer erros. E é recomendado você setar, né, a localização de backup no Dropbox, tá? Eu acho que eu já mostrei o uso do Dropbox, talvez não aqui, mas no grupo, no site. Eu posso colocar alguma coisa lá. Inclusive, amanhã já vai ter alguma coisa no fórum, tá? Acerca dessa aula, podem ter certeza. E aí vocês podem colocar a frequência de uso aí do backup do projeto que estão montando lá no Dropbox, para vocês não perderem as coisas de vocês. Isso aqui é o seguinte, certos behaviors, igual aqui, ó. Quando você clica em Help, ele detecta lá no site a parte do manual que está falando sobre essa parte aqui. Então vocês reparem, né, que à medida que eu vou indo para outros setores, né, você tem essa opção de Help. A questão de temas, olha, eu gosto de deixar o default, tá? Mas você tem vários temas aqui no Construct. E ele pede para você abrir novamente para ele setar isso. A gente poderia até fazer, mas testem aí. Bom, antes de mais nada, para você iniciar um projeto no Construct, você vê que as preferências é só aquilo. Você vê que não tem mais nada assim para mim falar para vocês. É bem simplório essa questão aí. Mas vamos lá. Para iniciar um projeto no Construct, quando você clica em New, você vai ver aqui vários templates. O que são esses templates, Fernando? São templates, vamos lá, de projetos, ou seja, ele já vem configurado, né, para Landscape. Portrait é o seguinte, não tem o celular. Landscape ele deitado, Portrait ele em pé, em retrato. Então aqui ele bota essas dimensões, né? Isso é 16:9 e tudo mais, né? Entre esses quesitos gráficos. Bom, e 720p, a questão de qualidade, HD, são presets. Eles vão vir vazios configurados. E tem presets que já vem com behaviors de projeto, que aí vem para Windows 8. Se você já está especificamente fazendo um jogo para Windows 8 compatível, né? Você já pode clicar no projeto. Template plataforma com template básico preparado. E tem preset de jogos, pessoal. Como assim? Se você está fazendo um jogo de Space Shooter, você já pode, né,
abrir esse preset, ou se você for fazer um turret defense, um jogo de corrida, o que vai acontecer se você usar isso? Bom, eu não vou no Flappy Bird, porque eu testei para antes da aula e tá meio difícil de controlar. RTS, ou seja, são presets de jogos prontos e tem exemplos, tá? Do manual, né? Com vários níveis de dificuldade, se vocês quiserem testar aí a questão do carro, a questão do Busting Ballads, né? A questão quando o sólido ativo e desativo, ou seja, você pode testar, gasta tempo nisso. Na verdade, essa aula é para vocês fazerem isso. Pausem aí e vão mexer em tudo, né? Criando novos projetos. Mas tenham cuidado de não modificar os presets, tá bom? É uma coisa que eu acabei fazendo uma vez. Mas vamos pegar aqui então um template pronto de um jogo plataforma. Bom, aí você deve estar se perguntando o que aconteceu. Bom, ele simplesmente criou um game based, ou seja, uma base de um jogo plataforma, né? E o que tem no jogo plataforma? As plataformas, ele botou mais de um tipo de plataforma, que é o Jupiter Title, que eu vou estar falando para vocês. Plataformas móveis, né, que vão ter Behavior Sign, vocês também vão aprender. E é isso, ele montou um joguinho plataforma e com a programação básica, né? Quando você digitar W, né, ele pula e tudo mais. Isso é importante, pessoal, vocês verem o exemplo, porque muita gente, alunos mesmo meus que fazem joguinhos, eles pegam e simplesmente botam Behavior e passam a usar as setinhas, mas nem sempre. Às vezes é muito mais cômodo você usar o WASD, vocês sabem disso, vocês jogam jogo de tiro, é muito mais cômodo para mim, inclusive. Então, K-Bird Doll, né? Aí ele faz simulações, né? Dentro das plataformas, né? Através disso aí. Mas isso aqui vocês vão entender facilmente. Você vê que a letra mudou, né? Eu botei o consolas. Eu acho que fica muito mais compacto, pessoal. Para quem já mexe em Construct, tá vendo? O console deixa mais compacto as letras. Enfim, vamos dar play, né? Que em vez de eu ficar explicando mil uma coisa, vamos ver basicamente o que aconteceu. Ele montou, né, o joguinho. Inclusive, ó, que legal. Ele sobe e se você clicar para baixo, ele desce dessa plataforma azulzinha. O controle está respondendo bem. Na primeira vez que eu botei o preset para funcionar, eu não tinha reparado, mas os caras lá do Construct, eles botaram já essa configuração plataforma para ele responder bem aos comandos, tá? Eu estava jogando com as setas, ok? É um comando default. Mas o WSD agora, ó, pode usar. Eu queria fazer um teste a mais. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver onde é que ele colocou. Eu tô seguindo, tá? Tá aqui. Aqui, ó. Vou colocar esse default controle para não. Vou dar play para ver o que dá. As setinhas, pessoal, ó, elas funcionam, mas elas não fazem ações. Ao contrário das minhas setinhas aqui do WSD. Então tem como você bloquear, por exemplo, caso você for usar as setinhas para outro tipo de comando. É o tipo de jogo que você usa um lado, né, do teclado para controlar o objeto e o outro para selecionar armas e tudo mais. No caso, a setinha poderia passar a seleção de armas e eu não queria que ele usasse isso para, né? Então muito facilmente você configura isso. Se você for fazer um jogo plataforma, tá pronto, cara, esse tipo de coisa. Então basta você usar, né? Depois você trocaria aqui pro right left. Eu posso fazer isso, aliás. Não fazer ele virar. No caso, agora sim, os comandos das setas, ó, não vão fazer efeito nenhum. Mas o WSDA, né? Aí WASD, sim.
Bom, entendemos para que os presets. É justamente para você pegar e fazer o que eu fiz, né? Configurar ao seu gosto, né? E ao invés de fazer toda a plataforma com todas as configurações, você já tem o background aqui com Parallax 50. Esse Parallax eu vou estar explicando para vocês, é um efeito bem bacana que dá profundidade ao jogo. Mas basicamente, depois de testar um preset, agora a gente vai entender, né, os painéis aqui. Bom, primeiramente, um painel View, ele te permite ver a grade, né? Eu só queria esclarecer que esse background ele é quadriculado mesmo. Deixa eu mover ele. Ele bloqueou aqui, ó. Deixa eu deixar ele invisível. Bom, Snap to Grid. Primeiro, Show Grid. A grade aqui está 16 por 16 pixels, né? E se eu mover um objeto, você vê que ele move normalmente. Mas às vezes você quer meio que organizar espaços e tudo mais. Então você pode ativar a opção Snap to Grid, que ele vai forçar a orientação da grade. Zoom in e zoom out. Quando você seleciona, né, um objeto, quer dizer, quando você tá aqui, dá o zoom in e zoom out, ele apenas dá zoom na sua camada de visão. Ele se orienta pelo meio. Vocês podem reparar isso, né? Ele se orienta pela tela de visão mesmo. Eu acho isso mais fácil. Outra coisa que a galera às vezes fica doida, né? Quando você bota um novo player ou um novo negócio e quando você anda e ele está por cima do personagem, basta você orientar por aqui, tá? O que fica em cima, através desse agrupamento de ordem Z, né? Que é o ordenamento do que está na frente, o que está atrás e tudo mais. O eixo Z é o eixo de profundidade, tá? Porque aqui a gente desenha em 2D, mas existe o eixo Z para orientação do que está na frente, o que está atrás, funcionando tipicamente de como funcionam as camadas. O que está em cima aparece sobrepõe a camada de baixo. Esse conceito de layers já foi debatido muitas vezes e muitos de vocês já têm, mas vocês vão acabar pegando na prática. Aqui simplesmente no Views você pode fazer um painel desses, tá? Sair, por exemplo, Status Bar, Properties Bar, Project Bar. Você pode fazê-los desaparecerem caso eles sumam, né? Você simplesmente pode colocá-los de volta. O Brooks Mark é bem interessante. Lá no Sheets você pode, quando o código fica grande, você pode marcar, né? Ou quando você tiver vários Event Sheets, que é o que vai acontecer muitas vezes, você pode marcar as partes importantes que você está mexendo ou que você está configurando, para você não ficar caçando. Você tem tipo um hiperlink para aquela parte ou uma marcação para você onde é que está e o que você está mexendo, ou aquilo é importante para algo, para um outro projeto, enfim. Marcações, o que marca é isso. Aqui na parte Home são as funções básicas, pessoal. Select All, né? Tirar a seleção, por exemplo, né? Selecionei um grupo de objetos que não quero mais. Deletar, mas você pode fazer isso com a tecla Delete, pode selecionar com o mouse também. E arrastando, né, o cursor do mouse, você seleciona vários objetos no raio. Outra coisa também, quando eu clico aqui em projeto, agora ele não está me deixando. Dependendo dos behaviors que você coloca aqui, pessoal, e dos presets, outras configurações aparecem, não se preocupem. Mas o interessante também, eu cheguei a trabalhar na versão do Construct, que não tinha isso, é que quando você roda o joguinho lá, você pode debugá-lo. E aqui aparece o que está acontecendo com as variáveis. Se uma variável que você colocou, né, ela setou ou não a vida, e nós vamos fazer isso, tá? Para estar aprendendo. Então você tem um campo de debug ali, que é de achar erros mesmo, né? Debugar. E você pode exportar o projeto aqui em Home, né? Então você vai lá, ó, para Windows Store e tudo mais. Então tá tudo aí, ó. Lembra que a gente viu ali, ó, sobre a Microsoft e tudo mais? Agora tem o Ejecta, foi a última exportação direta que foi botada aqui e que é para iOS. Nossa, vai facilitar muito essa exportação. Além, pessoal, de você ter behaviors que se agrupam a esse tipo de publicações. O que é isso, Fernando? O que é esses presets? Behaviors, beleza. Você acabou de falar. Você tem o player, né? E esse player tem lá o behavior plataforma e tudo mais, que já dá os comandos. Mas o que são esses presets? Bom, quando você acrescenta, né, um novo objeto, ele pode ser de dois tipos. Pode ser um objeto gráfico, né, que é da composição de vocês, ou pode vir a ser
um objeto, na verdade está aqui, né? Pode ser um objeto tipo data storage, objeto formulário, um objeto geral, que é no caso gráficos, vão ser gerais, objetos input, mídia. Tem até plataforma de monetização, pessoal, né? Para inserir propagandas, alguma coisa do tipo. Eu não usei, mas o mais importante, essa aqui foi a última que foi colocada, foi a multiplayer, tá? Acabei inserindo lá aqui, que é para fazer plataformas, né, de multijogadores. Estou muito interessado em estudar isso. Sobre sockets também, então o pessoal da programação aí agora deve ficar bem, né, excitado com a ideia, né? O WebSocket dá para várias possibilidades, né? E Ajax, então se comunicar com outros tipos de servidores e tudo mais e requisitar serviços. Essa parte vai ser a mais final que a gente vai trabalhar, tá? Mas é possível sim que a gente faça um joguinho de multijogadores, né? Graças aí aos presets. E esses presets, eles especificam plataformas, pessoal. Se vocês quiserem tratar, por exemplo, diferenciar o que acontece no jogo quando está no Windows ou quando está no iOS e tudo mais, você pode trabalhar especificamente para a plataforma. Mas lembre-se que quando você vai fazer para várias plataformas, às vezes você vai ter que refazer, né, a configuração do jogo. Por quê? Porque o touch funciona muito diferente do teclado, do mouse, né? Apesar de ser parecido. Então, você vai ter que configurar para ambos os casos e tudo mais. Até mesmo para o gamepad, em caso de console, né? Tá bem escrito aqui, né? Inclusive, lembre-se que eu falei dos hiperlinks que tem aqui dos manuais. Então, os behaviors, vamos voltar lá, são, pessoal, diversos mecanismos ou recursos computacionais que o Construct possui. E nós vamos trabalhar com vários deles, passo a passo, vou explicar um por um, durante a confecção dos jogos. Eu realmente só estou apresentando para vocês. A camada Propiates é a camada em que todos os objetos do layout podem ser configurados. Inclusive dados do projeto, como o próprio projeto. Se você clicar aqui em projeto, você pode renomeá-lo, né? Pode colocar versão, descrição, autor, e-mail e dados relevantes, tá? Esses dados aparecem no cabeçalho da exportação. Ou seja, quando você escreve alguma coisa ali, quando você for em código fonte, vai estar tudo aqui, tá? O nome do autor e tudo mais, ele vai realmente destacar, inclusive o título, ó, qual é a ferramenta. Esses dados servem, cara, para você saber exatamente, né, quem fez, é a assinatura, né? Inclusive você pode botar termos na descrição da Creative Commons, por exemplo, para proteger seu projeto, entendeu? Então é importante, sim, o about, né, do jogo. Project Settings, né? Tamanho da janela, você pode aumentar. A janela é delimitada por esses pontinhos, olha. Tá difícil de eu mostrar para vocês. Aqui, tá vendo? Tracinho, 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 tracinho. É porque cada frame do game tem esse tamanho, tá? Outra coisa, a configuração, se você tiver um browser específico, por exemplo, no Chrome, acontece comigo, às vezes o jogo fica lento por ficar, tipo, dá algum erro no JavaScript. A questão da qualidade também, do scaling e do sampling. O sampling em pixel art a gente vai usar sempre point. Por quê? Bom, o pointer ele é interessante no seguinte sentido para pixel art. Quando você troca o tamanho dos monitores, você não perde qualidade. Agora no linear, por exemplo, se a arte for muito pequena e você coloca um monitor muito grande, ela passa a perder qualidade. Acho que vocês já viram isso nas imagens, por exemplo, que você baixa e quando você tenta ampliar, ela perde a qualidade. Eu vou ensinar para vocês alguns macetes no GIMP, tá? Em questão de pixel art, para você ampliar uma imagem. Você pode ampliar imagens aqui Full HD, uma imagem que, sei lá, é 10x10 e ela não perde a qualidade. Vocês vão aprender esses macetes, né, de trabalhar com pixel art aí durante as aulas. Bom, pessoal, outra coisa que eu posso falar acerca desses fundamentos, né, da área de trabalho. Bom, era só isso. Do mais, é o layout que vocês acabaram vendo. A questão das layers, vocês vão aprender mais na prática do que na falação. O tilemap também
é importante, que é onde vai fazer os cenários e tudo mais. Mas o tilemap, vocês vão ver que muitas coisas você substituem pelo tilemap, que pode ser mais rápido, né? Seus acessos a recursos. Um deles é o que ele está usando aqui, que são os objetos do tipo deixa eu pegar o nome para não falar errado, né? Tiled. O que é o Tiled? Vejam bem. Esse Tiled é apenas essa imagem do quadradinho, mas à medida que você amplia ele, olha, ele vai replicando. Olha só que interessante. Aquele quadradinho. Então você tem todo um tile no único arquivo e basta você esticar ele para ele se replicar e tudo mais. Isso facilita muito, por exemplo, quando o piso é igual ou você vai sempre passar naquele local. Aí o tilemap é para você fazer mais ou menos as paisagens, vamos dizer assim, as coisas para deixar o gráfico mais bonito. Eu trabalho assim. Vocês não precisam seguir sua risca, tá bom? Mas vocês vão entender mais quando a gente estiver praticando. Outra coisa a se dizer do Construct é o Event Sheet, para finalizar essa aula. O Event Sheet é um ambiente de programação gráfica. Basta você adicionar um evento, pessoal, que ele abre uma lista, né, de eventos para você. Vocês vão ver, eu vou trabalhar isso na próxima aula sobre exemplificação de games e Construct. Eu vou estar falando de um joguinho que eu estou desenvolvendo para iOS e vou falar de um jogo de RPG também que eu pretendo fazer para fazer o teste multiplayer no futuro. Por que eu vou estar passando esses dois caras? Para vocês entenderem alguns preceitos de pixel e tudo mais, que eu vou ensinar vocês como expandir sem perder qualidade. Então nesse primeiro contato eu vou gastar tempo nisso. Mas assim como prometido, eu vou fechar essa aula mostrando mais duas ferramentas para tratar pixel art. Bom, os dois jogos que eu estou compondo, né? Estou compondo meio que profissionalmente, é o Arc Defense, que é um game pixel art, né, que eu estou fazendo. Eu uso o Pixel Edit para confeccioná-lo e eu crio todo o tilemap, né, através dessa ferramenta. O segundo jogo que eu também estou desenvolvendo é o Dot Mission, que é o joguinho que eu falei que é para iOS, né, que eu vou estar explicando mais adiante, né, no futuro, quando a gente chegar aí. Por enquanto a gente vai criar jogos, né, do zero, fazendo a arte e tudo, né, do jeitinho que vocês queriam. Mas eu gosto de dividir, né? Dividir para conquistar. Por quê? Porque eu acho o Pixel Edit ótimo para fazer cenários, não personagens. Para personagens, eu costumo já o Character Maker Pro, tá? Eu vou tentar achar o link dessas ferramentas e botar ali para vocês. Bom, aqui, pessoal, nessa ferramenta eu gosto de fazer alguns objetos, como eu fiz essa porta, essa chave. Aqui comandos de touch e animação de personagens. Por quê? Eu acho bem prático, né? Seleciono o conjunto ó, de frames, né? E ele já anima, ó, o carinha atirando, tudo mais. Não consigo ampliar mais. Você pode botar qual é a velocidade também da transição. Que o Construct também trabalha em milissegundos, só que, por exemplo, 1 é 100, 2 é... Vocês vão ver isso, é mais ou menos esse tempo. Dá para confiar assim na compatibilidade desse programa com lá também. Apesar que ele trabalha com um esquema de 255 cores na paleta. Mas você pode ter todas as cores? Não pode, é só você trocar. Você clica aqui em uma e altera a intensidade do RVA, né? Por exemplo, aqui nessa cor, ó, você pode trocar, tá vendo? Bom, do mais é isso, pessoal. Já temos o Construct. Baixem o Pixel Edit e tentem encontrar o Character Game Maker. E na próxima aula, mãos às obras. A gente vai estar trabalhando com um game plataforma, tá? E vamos trabalhar alguns efeitos e algumas outras coisas do Construct diretamente. Essa é uma aula introdutória. Na próxima aula a gente vai começar do zero, trabalhando já com a Event Sheet, tudo. Espero que vocês tenham gostado. Preparem a área de trabalho. Vou tentar colocar os links ali, né? E na aula seguinte vocês já tragam, né? Já abram essas três ferramentas: Construct, Pixel Edit, Character Maker Pro, e volvemos a
trabalhar. Bom, espero que tenham gostado. Essa aula realmente é bem introdutória, bem longa, que como eu falei, eu só queria dar uma aula disso, né? De ficar mostrando passo a passo e tudo mais, o que é, enfim. Então, um abraço e tchau, tchau.